Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Um bom dia a todos e para todos nós, para você, irmão, irmã, para todos nós que passamos pela pia batismal da igreja um dia e recebemos no batismo a graça do Espírito Santo em plenitude e ali recebemos os dons do Espírito Santo e principalmente a filiação de filhos adotivos do Pai por Jesus Cristo. Só pelo sacramento do batismo isso acontece em plenitude. Aqueles que nascem, mas não são batizados, são filhos, são criaturas de Deus, mas é necessário o sacramento, porque o próprio Jesus, no final de Mateus capítulo 28, diz: com toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai a todos a observar tudo que vos prescrevi e ensinei, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí estarei convosco até o fim dos tempos. É uma promessa, é uma exigência, é o ide no imperativo, onde Deus nos pede, nos manda com autoridade para aqueles que se matricularam como discípulos na escola do Mestre Jesus, que estiveram com Ele, tiveram intimidade com Ele, conheceram-na na íntegra e agora é preciso anunciá-lo. Porque aquele que conhece Jesus, que experimenta Jesus, que conhece Jesus, não mais se cala. Ele é capaz de morrer para falar a verdade, que é Jesus e é uma só. E este diferencia porque ele dá a vida pelo Mestre, ele dá a vida pelo Reino, que é o próprio Deus. E um bom dia para todos. E há 1h30 atrás, estava no finalzinho do dia 11 de fevereiro, que é um dia consagrado, um dia que se memoriza na igreja, no tempo litúrgico, o dia de Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu a Bernadette na gruta de Massabielle. Apareceu a Bernadette e foi ali que ela deu o nome. Qual o nome dela? Imaculada Conceição. Este é o título, é o nome dela. Todos os outros, disse antes, anteriormente, que são títulos dados por nós, mas saído da boca dela, eu sou a Imaculada Conceição. E naqueles dias estava saindo o dogma da fé da Imaculada Concepção de Maria, virgem no nascimento, na concepção de Jesus, na gestação, no nascimento dele, e virgem em plenitude, e permanece a Virgem Nossa Senhora. E é muito interessante porque a minha mãe, durante 32 anos, 37 anos por aí, de 30 a 37 anos, ela ficou muito tempo camada e ela sempre com o terço na mão. Ela morreu trêmula e apalpando na cama, buscando algo, e eu percebi que era o terço e pus na mão dela. Ela apertou o terço, porque é o que ela procurava mesmo. É como se ela buscasse a própria Virgem Maria, buscando dela o socorro, mesmo ainda sem lucidez devida. E enquanto minha mãe atravessava todas essas décadas enfermas, com vários problemas de saúde, ela nunca perdeu a Ave Maria, sempre rezando e pedindo por mim, porque ela se sentia culpada
da questão da minha sexualidade e pedi a Deus um milagre que antes dela morrer ela viu, constatou, sorrindo para um padre que foi visitá-la, ela disse: eu recebi 2 milagres. Além do Luiz converter-se, sair da vida que ele levava, ele foi para a igreja. Então ela morreu feliz e os olhos dela viu a minha salvação. Igualmente meu pai, que foi depois. Voltei para casa e fiquei com eles até a morte deles. Os 2 morreram junto comigo. E pedi a Nossa Senhora que minha mãe morresse no dia dela, um dia dela, qualquer dia que fosse. E às 5 horas da manhã do dia 11 de fevereiro, recebi um telefonema da minha cunhada que a vovó tinha morrido, minha mãe. E não sabia que dia da semana era, dia do mês, mas mais tarde, constatando o calendário, eu vi que era dia de Nossa Senhora de Lourdes. Eu senti muita alegria e muita gratidão, porque Nossa Senhora, ela foi uma grande protagonista na minha conversão. Ela foi uma grande, e ela é ainda, uma mulher que me acompanha, é uma mulher que eu sei que está sempre com os olhos voltados para mim. É uma santa que sempre escuta meus pedidos, meus rogos, e eu estou sempre também com o texto na mão, como se tivesse pegado o cajado de minha mãe, para rezar para toda a família, os filhos que ficaram. E rezo por todos, todos os dias no meu rosário. Mas o dia de Nossa Senhora passou, mas ela permanece. Ela continua em todos os dias de nossa vida, nos acompanhando, caminhando, passando à frente, nos olhando, nos dando exemplo como um reflexo de um espelho de justiça e de santidade, de silêncio acima de tudo, de obediência, de humildade, numa curvatura que só Deus conhece o grau de humildade dessa mulher. E ela se fez nossa mãe exatamente numa aliança de sangue com Jesus na cruz. Por isso que para mim a imagem mais bela de Jesus é aquela que, profetizada no capítulo 53 de Isaías, é a mais horrenda das imagens. Diante da imagem desfigurada do servo, tapavam os olhos, as pessoas abaixavam a cabeça. Tão desfigurado ele estava, a profecia de Isaías nos fala. E no contexto ao vivo, no desfecho da morte de Jesus, na subida do Calvário, toda aquela cena que nós já conhecemos, que tantas vezes vimos no cinema, vimos no teatro, vimos as narrativas bíblicas, mas ninguém é testemunha ocular deste espetáculo doloroso que ocorreu há tantos 1000 anos atrás, no topo de um morro fora da sua cidade natal, empurrado, condenado, esmagado, machucado, zombado, humilhado pelos seus próprios compatriotas. Ele foi banido de dentro da cidade de Jerusalém para fora dos muros. Isso já era algo extremamente humilhante. E quando dizem que a crucifixão de algum ladrão, algum facínora da época, era a morte mais humilhante que havia, pode ter sido para todos aqueles que morreram crucificados, que era um tipo de castigo que davam para aqueles que infringiam a lei de alguma forma.
Mas com Jesus foi diferente. Ele morreu crucificado, sim, mas ele era um homem conhecidíssimo, famoso no seu tempo, exatamente pela sua sabedoria, pelas suas palavras, famoso pelos milagres que ele fazia e realizava, ressurreições, curas e libertações de muitos possessos de demônio, devolveu a visão para muitos cegos, devolveu a audição para muitos surdos, devolveu a voz e a audição para muitos mudos, levantou muitos paralíticos em padiolas, perdoou muitos prostituídos, tinha um amor predileto pelos pobres marginalizados, abraçou crianças e as curou, levantou a menina de Jairo, Talita Cumi. Ele disse, ele multiplicou pães para saciar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele privilegiou Pedro e os seus companheiros de pesca milagrosa, que custaram a chegar na praia, tanto eram os peixes que eles conseguiram e depois da aparição de Jesus ali. Mas era um homem literalmente amoroso, que tinha um relacionamento íntimo, profundo, com o Pai diariamente, noturnamente, e durante o dia o pensamento dele sempre levava os seus olhos a olhar o alto, infinito do azul do céu, buscando o Pai em oração. O seu coração batia e palpitava saudade do Pai, obediência ao Pai. E por isso Deus deu a ele a autoridade de fazer, desfazer e de acontecer. E ele fez como nunca. Tão importante ele ficou que ele dividiu a história do Antigo e do Novo Testamento. Ele é responsável pelo surgimento de um novo calendário que é a partir do seu nascimento, começou a partir do seu nascimento. Está tão distante a vida que Jesus viveu terrenamente falando, mas tudo parece que foi ontem, porque a imagem dele, a história dele parece viva, ainda está dentro, parece dentro de nossas memórias. Tudo parece que foi ontem. Ele revolucionou a história do mundo. Ele encantou a muitos, mas ao mesmo tempo ele teve muitos inimigos. E para ser condenado, ele passou por processos dolorosíssimos, tal como o trigo passa pela semeadura, passa pela colheita, passa pelo debulhar, passa pelo amassamento, passa pelo assar o pão feito de trigo no forno, e Jesus passou por todo o processo do trigo. Foi sepultado. E quando nós olhamos para esta figura de Jesus, que eu já disse anteriormente que para mim a mais bela de todas elas é ver Jesus na cruz, não porque eu sou sádico, não é isso, é porque eu vejo que a cruz e o crucificado é a expressão suprema do amor de Deus por nós. Não existe palavras na cruz, ali, nada. Não tem palavras, não tem livros, não tem escritor, não tem poeta, não tem filósofo. Não há ninguém que possa transmitir com autenticidade a história deste homem que revolucionou o mundo, este homem Deus. E nós percebemos que, a partir das vésperas daquele dia, da sexta-feira, na quinta noite,
ele já começa sua dolorosa paixão, derramando sangue por todos os poros, encharcando como quando nós suamos numa roupa, é visível o molhado do suor em nossa pele e na roupa que gruda na pele. Ele era o sangue vermelho, pigmentado de vermelho, grudado na sua pele, rezando com todo o coração, pedindo afastamento do sofrimento previsto, olhado e visto por ele antecipadamente. Mas dentro daquilo que ele vivia, ele sabia, ele buscou de volta o cálice que ele afastou diante de si, para longe, e disse: não, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele esqueceu completamente de si e olhou para o Pai. E é dessa forma que muitas vezes devemos agir, esquecer de nós e olhar o outro. Porque aquele que experimenta Jesus um dia, aquele que concebe e conscientiza e experimenta o amor de Deus, olhando através de todas as imagens da história e de tudo que está no contexto bíblico, dentro das explicações da Ecclesia Mater, a igreja, aquele que faz essa experiência percebendo externamente, através da natureza, da beleza, de todo o movimento dos astros, de todo o movimento, a vida que faz um balé diante dos nossos olhos, a terra que amamenta-nos, as árvores que oxigena, que purifica o ar, a água que canta, os pássaros, as aves, tudo que colore, saltitando de flor em flor as borboletas, o canto dos pássaros, o barulho do mar, das gigantescas ondas, tudo isso, a luminosidade do sol, a beleza da lua numa noite romântica, escura, iluminando, prateando tudo, o céu que a cada dia se mostra de uma forma, as nuvens que navegam no alto, que faz cair em gotículas a água que molha e apaga a poeira e fecunda a terra, e olhando as pessoas que são nossos espelhos, que nós nos vemos, que nos encanta, que nos ajuda a caminhar, que nos dão a mão. Não tem como explicar, não tem como negar. Tudo isso resume numa única palavra: o amor de Deus. O amor de Deus por nós, por mim especificamente, por você especialmente, pelo mais pobre, pelo mais feio diante dos critérios humanos, pelo mais pobre, aquele que não tem nada, nem voz, nem vez, absolutamente a não ser o dia e a noite. Todos são amados com a mesma intensidade por este Deus que é tão rico em misericórdia, em amor. E aquele que experimenta sabe que só a partir de um coração recheado de amor é que temos capacidade de derramar, de deixar vazar do açude dos nossos corações as correntezas do amor que estavam até então concentradas, fechadas. Mas quando Deus nos fala do amor, é preciso arrebentar com tudo aquilo que impede as águas de descerem, inundar, para ir matando a sede de todos os seres vivos. Essa é a nossa função, porque essa foi a função de Jesus. Foi assim que ele viveu, derramando o coração de amor. Ele derramava pelos olhares, ele derramava pelos lábios,
Ele derramava pelas mãos, ele derramava pelos movimentos que ele tinha. Todos os movimentos de Jesus concentram-se também numa única palavra, o verbo amar. Ele conjugava unicamente o verbo amar. E não era simplesmente um amor, esse amor medíocre que nós conhecemos, mas um amor na supremacia do amor, em toda a sua grandeza, em toda a sua dimensão, porque a dimensão do amor é não ter dimensão, é não ter medida. A medida do amor de Deus é não ter medida. E é assim que nós somos amados. E Deus nos amou primeiro. E quando nós subimos no Calvário e ali olhamos Jesus, eu digo para você, é como se, sinta-se como se ensurdecesse seus ouvidos de todo barulho, de todo grito, algazarra que fazia ao redor daquele boneco, todo manchado e pintado de vermelho, de roxo, todo empapado de sangue, com as vestes quase seminu rasgadas, gotejantes, gotejando sangue, pregado numa cruz, mas com um olhar manso sob aquela cascata de sangue que descia da sua cabeça, dos seus cabelos empapados deste sangue, que tanta hemorragia ele teve por todo lado, principalmente a cabeça, que é um ponto onde muito sangue se concentra e quando machucamos derrama muito. E descia pelos membros daquele homem de uma forma abundante, encharcando a cruz e derramando sobre a terra. E ao redor soldados, vigiando, esperando, ouvindo palavras que não entendiam. E enquanto isso acontecia, um ladrão furtivamente rouba o coração de Jesus na cruz, porque reconheceu naquela figura desfigurada daquele homem aparentemente fracassado, que atrás de todo aquele cenário tão brutal, tão horrendo, tão caótico, Deus estava. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus promete e dá para ele naquele momento, ele pula da cruz para o céu. Enquanto isso, os outros soldados estavam fazendo guarda para que as pessoas não aproximassem e exterminasse com ele definitivamente, de uma forma cruenta, derrubando a cruz com ele pregado, coisa e tal. Ficaram esperando, tanto que tentaram quebrar as pernas dos ladrões e quebraram dos dois, mas quando chegaram perto de Jesus, viu que ele estava morto e nenhum dos seus ossos foram quebrados, para conferir a profecia, nenhum dos seus ossos foi quebrado. O mais interessante é a cena de São Dimas, do soldado romano, que para constatar que Jesus estava morto não quebrou pernas para ouvir um grito, mas simplesmente levou sua lança no peitoril de Jesus e forçou de uma forma que esta lança atravessou a carne, atravessou entre os ossos da costela e atingiu o órgão vital, o coração que já não batia mais. E o sangue não corria mais, porque já havia esgotado desde o Getsemane até o topo do Calvário. Agora, quando aquele homem atravessa, como que levado por um impulso do próprio peito de Jesus, avançando para frente, pendurado, segurado pelas mãos na cruz por cravos, o corpo dele todo pesa para frente.
O peito é como se o peito insultasse o soldado que estava num relevo descomunal, muito perto dele, como se dissesse, como se Jesus dissesse naquela postura: rasga-me o lado, abre a porta do céu, conclui o que começaram. E ele, levado por este instinto, por essa voz interior, enfia a chave, a lança. E daquela abertura tão profunda sai um pouquinho de sangue, o restinho de sangue, e jorra água. Não tinha mais sangue dentro daquele homem. Não tinha mais sangue naquele coração. Tudo foi esgotando ao longo do caminho, gotejante, abundante. E quando sai água, naquele momento, algo acontece com aquele homem, que também, como ladrão, ele viu que atrás daquele homem morto, daquele jovem morto, havia Deus. Havia também, no 100% homem, havia também um 100% de Deus ali, que mataram o inocente. A consciência dele grita, e ali ele converte, confessando diante de todos que esperavam dele outra coisa. Ele disse verdadeiramente: este homem era filho de Deus. Aquele sangue, aquela água que jorrou do buraco aberto do lado de Jesus, que foi a abertura do céu, certamente jorrou no rosto daquele homem. Certamente jorrou no peito daquele homem, embora ele estava de armadura, mas aquele jorro de água e sangue que foi diretamente nele, não tem como, curou aquele homem. Não curou ele de doenças, de patologias físicas nem psicológicas, mas o curou espiritualmente. Ele pôde ver e constatar que aquele era verdadeiramente o Deus que ele fazia naquele momento, a maior experiência de sua vida. E certamente a partir daquele momento ele lança longe o capacete, ele lança longe a armadura, ele lança longe aquela lança, ele lança longe o trabalho dele de soldado do rei, e passa a anunciar, evangelizar, e acima de tudo se tornou com certeza um mártir, porque com certeza ali no meio não dos apóstolos, apenas um ali estava, Maria, que estava de pé. Ele não tinha mais ninguém a seu favor. E ali tudo mudou. Ali foi um divisor de água na vida e na história daquele homem de São Dimas. Foi um divisor de águas, quando aquele sangue, aquela água jorrou sobre ele. Este é o momento que você precisa recorrer ao sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Este sangue, esta água é digna de confiança, porque é a vida que brota das entranhas subterrâneas profundas do coração que ama acima de tudo e acima de todos, e que na humildade, na obediência plena, total ao Pai, nos abre o céu, e Ele veio jorrando esse sangue, essa água, para salvar o homem todo e todos os homens. E é preciso que nós deixemos que esta vacina, esse antídoto contra todos os nossos problemas, nossas pestes interiores, a peste do egoísmo, a peste da mentira, da fofoca, da calúnia, a peste
da divisão, da implicância, da antipatia, da ambição desenfreada, da sensualidade tão acentuada em nossos tempos. É preciso que este sangue, esta água, nos lave a todos por dentro, nos lave o nosso coração por dentro, para que nossa vida ganhe um novo sentido, ganhe um novo estímulo, um novo entusiasmo, para que nós possamos recomeçar o caminho que é Ele, a verdade que é Ele, pisando agora nas pegadas sangrentas que Ele deixa como sinal, porque é por essas pegadas sangrentas do sacrifício, da renúncia de si mesmo a favor do outro, é que você chega ao paraíso. É que você morre deste mundo como eu morri, mas o céu se abre para me acolher. Por isso, neste momento, Jesus, nós te suplicamos, as pessoas estão ansiosas para receber a vacina contra a Covid-19. É tão interessante que eu não me preocupei nem um pouquinho sobre essa questão. Preocupo para com os outros, tanto que quiseram me pôr na frente para me dar uma vacina. E eu disse, não, não quero, não faço isso. Que seja na hora certa, quando eu estiver no lugar certo para tomá-la. Eu não estou preocupado com essa questão. Estou preocupado em ter o coração sempre vacinado contra todas as pestes, todas as epidemias que o mundo traz em abundância e tem contaminado jovens, crianças, adultos, velhos, na plenitude da contaminação, contaminando exatamente com a moda, comodismo, todo tipo de costumes que estão psicoadaptando muito rapidamente a todos eles, e tudo fruto do que o mal tem feito, tem lutado contra os valores e aplicado e impregnado com seu marketing infernal tudo aquilo que ele quer que seja consumido pela humanidade, para que o pecado reine e para que ele seja vitorioso. Mas eu digo para você, aquele sangue, aquela água que jorrou do peito de Jesus, que aparentemente nada valia, é maior do que o inferno todo. É maior do que todos os demônios juntos. É maior do que qualquer pandemia que se espalha tão ferozmente sobre a humanidade. Mesmo que reste uma única pessoa neste mundo, o sangue e água que jorrou do peito aberto de Jesus na cruz é muito maior. Ele é a vitória de todos nós. Ele vai nos dar a vitória, não a vitória de vencer vírus, inimigos mortais, lanças, doenças. Não estou falando disso, porque isso simplesmente não é nada. Isso é consequência da nossa vida, do mundo. Não estou falando de algo muito além desta vida. Eu estou falando de algo após esta vida, depois desta vida, onde Jesus preparou para cada um de nós um Éden, um paraíso, um lugar onde reina literalmente a paz, onde não existe grito, nem dor, nem luto, nem gemido, porque o primeiro tempo passou e agora é hora da recompensa, é hora do desfecho. Por isso é preciso, mais do que urgente, assim como alguém doente é levado às pressas de avião para outras cidades que possuem mais recursos para tentar salvar a vida,
É tão interessante porque essas pessoas não correm, não tomam um avião, não tomam um táxi, não tomam algo rápido para pedir socorro a um sacerdote, fazer uma bela confissão, ou pedir e suplicar uma unção dos enfermos, ou clamar e pedir ao invés de gritar médicos, gritar o médico dos médicos antes de qualquer médico te atender e nos atender, porque procuramos todos os recursos primeiro para depois, quando não vemos mais esperança, fomos desenganados por todos os médicos e pela ciência, aí é que Deus entra em cena e que vamos atrás de Deus fazer promessa, pedir e suplicar, principalmente aqueles que têm cheiro de Deus, que sabemos que dão testemunho de oração, é que vamos pedir que orem por nós. Chegamos chorando, chegamos depressivos, porque a morte espreita, a morte está chegando. E antes disso, não existe essa angústia, porque nós nos julgamos eternos. Nós nos julgamos eternos. Por isso te chamo, te clamo, te convido. Que Jesus, depois desse momento em que aquele soldado e aquele ladrão pregado ao lado de Jesus fez a grande experiência, aquele grande impacto de encontrar com Jesus exatamente como já foi dito, desfigurado na cruz, e acreditaram e confiaram e o chamaram de Senhor. Ele desce depois, descido da cruz, ele é levado para uma pedra onde lavavam os cadáveres, com água para ser perfumado, para ser sepultado. E Jesus foi lavado suas feridas cuidadosamente pelas mãos de sua mãe e pelos seus amigos, e as mulheres piedosas. Que aquele sangue, aquela água que passou pelas chagas de Jesus, escorreu pela terra, que molhou aquela pedra, que esta água venha lavar a humanidade. É um desagravo que queremos fazer, Jesus, ao seu coração, um desagravo que queremos fazer porque desde aquele tempo seu coração foi ferido e machucado violentamente, sem que o Senhor devesse nada, na sua inocência, na sua pureza, na sua santidade. A única coisa que o Senhor soube fazer foi amar, foi se doar, foi se entregar, sem limites, sem medidas. E por isso o Senhor pagou um preço muito caro pela inveja, pelo despeito de sacerdotes e religiosos que não colocavam o amor acima das leis criadas por eles mesmos. E como o Senhor veio como um bruto rebento do tronco de Jessé, do judaísmo, eles ficaram enfurecidos, cheios de inveja, de malícia, e procuravam desde sempre tentar matá-lo de uma forma que não revoltasse, ou que não incomodasse, ou que não era visto por aqueles que te seguiam, que era um grupo pequeno, enquanto que o grupo deles crescia. E no dia da sua morte, Jesus era um número, numericamente eram praticamente todos, porque uns eram contagiados pelos uivos, pelos gritos psicológicos do momento, daquele momento, e gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E assim foi feito. A voz do povo te levou à morte, à condenação. É por isso, Jesus, que te pedimos também agora que este sangue, esta água que jorrou do seu coração, possa, Senhor, nos lavar agora, nos lavar dos nossos pecados passado, presente e futuro, e que este sangue, esta água venha, Senhor, hidratar nosso coração tão seco, tão desidratado,
tão estéril, para que no nosso coração possa produzir frutos e frutos de vida eterna, e que nós possamos, Jesus, transformar o nosso meio, o nosso mundo. Que nós possamos, Jesus, pela sua palavra, pelos seus exemplos, pela igreja, que é a nossa mãe, e cuja mãe é a própria Virgem Maria, onde o Espírito Santo é o motor dessa igreja. E por tudo que essa igreja é, que nós possamos usar dela e de todos os meios que o Senhor deu de autoridade a ela, para que nós possamos navegar rumo, Senhor, ao porto seguro, que é o seu próprio coração que nos aguarda ansiosamente. Mas para isso é preciso batalha, é preciso luta, é preciso declarar guerra ao mal, à força do mal. É preciso destruir todas as estratégias dos inimigos, do seu inimigo. É preciso destruir, Senhor, para que a vida em abundância, Senhor, ocorra tal como a palavra, novos céus e novas terras. Seja louvado, glorificado, bendito e adorado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.